Pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam vendo a minha tela compartilhada. Nós vamos falar sobre essa questão da identificação de tarefas que são mais eficientes quando executadas por um robô. Em que sentido isso? Em resumo, né, vou tratar sobre esse assunto, vou dar uma passada rápida nesses assuntos, ok? Para nivelar, porque tem todo tipo de público assistindo dentro do agronegócio, então eu não posso considerar que isso fazer um nivelamento médio, ok? Sobre esse assunto. Porque tem muitos termos que a gente utiliza que são termos técnicos que podem gerar muita dúvida, tá? Outra coisa, eu vou disponibilizar esse material, ele vai estar disponível para vocês num QR Code que eu vou deixar no final da apresentação, vocês podem baixar essa apresentação em PDF, se tiver alguma dúvida, tem meu e-mail aqui para entrar em contato, ok? Vou dar uma passada rápida, agradecendo a presença de vocês e o convite do Antônio, está participando e está compartilhando esse conhecimento que eu tenho já de 25 anos de TI, né? Então tem muita bagagem, muita história para contar. Então vamos direto ao ponto, vamos focar isso bem dentro do agronegócio. Antes eu gostaria de dar uma passada rápida sobre a Infomac, né, que está há 20 anos no mercado, atuando na segurança da informação, cloud, infraestrutura e transformação digital, em diversos segmentos e tamanhos de empresas, tá? Em mais de 150 ambientes integrados. Aqui tem alguns exemplos de empresas clientes nossas, né? E os parceiros de negócio. Okay? Então, essa área de transformação digital, apesar de nova na Infomac, mas ela está vindo com muita força, tá? Porque está sendo muito requisitado. Bom, o que seria o RPA? O Salvo já adiantou, né, Robotic Process Automation, mas o que seria isso? Uma automação de processos de negócios. Quando a gente tem um processo tradicional e quer converter isso aí e seria o primeiro passo da transformação digital, né? A gente pode fazer uma comparação dessa forma. E o que o robô, né? Vamos chamar diversas vezes falar que isso aqui é um robô, mas é um processo, na verdade, digitalizado. Mas esse robô, ele faz o quê? Né? Ele pode realizar transações automáticas, pode disparar respostas, depende do seu estímulo, né? Do que você quer que ele faça. Inclusive, tem muita gente que quer fazer, às vezes, migração de sistemas antigos, sistemas legados, né, para sistemas mais modernos, para a web, não quer fazer um investimento grande, o robô pode ser essa transição mais leve e mais em conta, tá? Ele tem a capacidade de executar tarefas repetitivas, tá? De preferência, essas tarefas são as mais utilizadas para um RPA funcionar bem, de forma rápida, sem erros, porque como ele repete o processo diversas vezes, dificilmente você vai ter um erro que não tenha sido previsto, tá? A não ser uma queda de energia, um problema assim, por isso até que eu vou frisar um pouco sobre a questão da nuvem, tá? O tempo também você pode dimensionar, pode ser um robô de tempo infinito, pode definir o momento em que ele vai entrar e executar aquela tarefa, e os custos são mensuráveis, porque hoje tudo tem que ter medidas, senão você não consegue projetar nada, né? Você tem um orçamento, você precisa saber quanto você vai gastar com isso, tá? Aqui embaixo eu coloquei algumas imagens só para ilustrar como que funciona, por exemplo, um fluxo desenhado, né, para um robô seguir, tá? Então são dois exemplos gerais sobre emissão de nota fiscal, monitoramento de linha de comunicação. Um está frisando um lançamento, enquanto o outro está frisando um monitoramento. Então o robô pode ser usado aí de duas formas, tá? Falando um pouco aí, pegando até as palavras do Diogo Avelino, o Diogo ele comentou bastante sobre isso na palestra anterior, sobre inovação e disrupção, né? Eu queria só reforçar esse ponto a respeito do mindset. Uma inovação ela não necessariamente precisa ser complexa, né, nem cara, ela precisa ser bem executada, uma boa ideia executada corretamente. E a disrupção, quando a gente trata de uma ideia original e tenta aplicar um caso de uso diferente para aquela ideia, né? A gente tem aí, eu trouxe dois exemplos simples, do pregador de roupa, usando para quem nunca, né, colocou um pregador numa embalagem, ou mesmo usou um clips, por exemplo, para desentupir um tubo de cola.
né? Então, assim, são ideias que não foi concebido para isso, mas você utiliza, tá? Então, por que a ideia desse slide? A ideia desse slide é só passar a mentalidade ou o mindset daquele que vai desenvolver a técnica, que vai fazer a análise o diagnóstico da empresa, dos processos tradicionais e transformar isso. Nem sempre vai ser transformado da mesma forma, tá? Podem ter várias formas de transformar isso em um processo automatizado, tá? Então, a ideia tente analisar o seu problema de forma inovadora, disruptiva, e buscando atender o custo, é o que nós, né, em FOMAC, fazemos. A gente analisa o ambiente do cliente, verifica as condições que ele tem dentro do orçamento e tenta desenvolver algo que atenda aquela necessidade, ok? Bom, e dentro do RPA com agronegócio? Qual é a relação básica que a gente tem desses dois assuntos, né? Eu posso explicar, isso aqui não tem fim, tá? Tem aplicação para caramba. Mas vamos frisar em algumas, por exemplo, de aprovação de crédito. Vamos pegar uma aprovação de crédito agro. Então, você utiliza um chatbot, que seria um robô de bate-papo, né? Você vai utilizar, geralmente, como por padrão, o WhatsApp, né? Que é uma ferramenta de comunicação instantânea muito comum hoje, principalmente no meio empresarial. E as fintechs, por exemplo, podem usar dessa tecnologia, elas podem usar desse recurso para conversar com o cliente fora do horário comercial, tá? Permitindo que o cliente responda alguns questionamentos padrões, e a inteligência artificial que está por trás daquele robô vai fazer uma análise e, de repente, no fim de semana, com o banco fechado, a fintech vai e aprova o seu crédito, né? Por exemplo, contas a receber, no departamento de contas a receber, toda empresa tem isso, né? Você diariamente faz a conciliação bancária, então você precisa de 3, 4 pessoas, às vezes, para ficar conciliando o banco, né? Ou você escolhe um dia da semana e contrata várias pessoas para fazer esse trabalho, e acaba ficando um de fora, e você não consegue atender a tempo, né? E começa a atrasar relatório, e começa a deixar cliente que está inadimplente, você não está olhando. Então, usa um robô para fazer a conciliação, né? O robô pode executar essa conciliação nas madrugadas, não precisa ser necessariamente em horário de trabalho, tá? Emissão de relatório de metas comerciais, quem não quer receber um relatório todo dia de manhã, final do mês, fechamento, aí você tem uma meta para bater, né, e você quer saber se você está perto daquilo ou não. Então, e você pode ter relatórios diferentes, né? Um relatório, por exemplo, um vendedor é de um jeito, para o gerente comercial é de outro, para o diretor é de outro, tá? Contabilidade pode querer uma solicitação fiscal, fazer um atendimento, por exemplo, da Receita, né? E a Receita tem o portal dela e fica lá, de repente ela não emite nenhum aviso, então cabe a você entrar periodicamente para consultar, pode colocar um robô para fazer isso, né? Atendendo, por exemplo, indicadores da empresa, que eu chamei aqui de KPIs, né? Indicadores de desempenho, ou mesmo OKRs, criando, por exemplo, um padrão de objetivos e metas que a empresa tem, e você coloca isso dentro desse pacote. Integração de sistemas legados, como eu já havia dito, né? Você às vezes tem um RP, sei lá, um SAP ou um TOTUS, né? O mesmo UAU, que é da Global Tech, que a gente tem muitos clientes aqui nessa região de Goiânia, e de repente esses clientes precisam integrar esse sistema num sistema web de um fornecedor que está mais moderno, para fazer um lançamento qualquer de uma nota fiscal, de um pagamento, e você não consegue fazer isso diretamente pelo sistema, não consegue gerar um arquivo eletrônico. Então, a gente faz uso de um robô que vai ser a ponte, ele vai funcionar, ele vai ser o usuário que vai ficar ali na frente do computador, numa tela, transferindo uma informação de uma tela para outra. Isso pode ser feito. Aí eu mencionei sobre os site crawlers, né, que são ferramentas que o robô pode usar para varrer uma quantidade de informações que tem num determinado site, né, capturando aquilo que te interessa. Eu coloquei como exemplo, por exemplo, um edital de licitação. Às vezes você tem um edital de licitação que você quer acompanhar o portal diariamente para saber se saiu uma licitação nova, se tem algum pregão para você participar, e você precisa saber o edital, você pode ou não participar, se o produto que você comercializa está ali dentro, isso serve mercado agro para diversas outras empresas, né? E eu acho interessante o robô fazer esse trabalho, né? Que você precisaria de muito tempo, e ele pode ir direto nas palavras-chave que te interessam. Da mesma forma,
alguns desafios que eu quis colocar aqui, os CAPTCHAs, né? Muita gente deve perguntar, mas aqueles sites, né, que tem CAPTCHAs, que eu preciso digitar aqueles nomes, aquelas letras esquisitas com risco no meio, o robô consegue identificar isso? Consegue identificar, consegue criar programas para isso, ou mesmo serviços que o mercado já comercializa que não são tão legais, mas se você quiser considerar o seu desenvolvimento, pode, né? Você usar ferramentas de visão computacional para fazer identificação. E eu falei um pouquinho de análise de sentimento também, que é um tópico interessante, que hoje todo mundo está utilizando, ou buscando isso, né? Que é verificar se o cliente está com raiva, se ele está assim, interessado no seu produto ou não. Então, dependendo das respostas, da interação do cliente no chat, o robô saberia responder da melhor forma. Então, eu coloquei um exemplo ali da Bia, do Bradesco, né? Eu não sou cliente Bradesco, mas eu fiz um teste, vocês podem fazer também, colocar lá o telefone de acesso e fazer algumas perguntas aleatórias para ela. Tem algumas coisas ela responde, mas, por exemplo, eu coloquei ali como faço para clonar um cartão e ela respondeu, ok, qual cartão você quer solicitar? Então, assim, a palavra-chave era cartão, não importa o que eu perguntasse, né? Eu falei sobre meu aniversário, ela falou, desculpa, então seu cadastro está errado, eu nem sou cliente, então como é que ela responde um negócio desse? Então, são coisas assim, os robôs também, para darem respostas bem programadas, eles têm que ser desenvolvidos dentro de um padrão de desenvolvimento e tem que ser testado, né? Então, é só para quebrar o gelo um pouquinho aí da apresentação. Para construir um robô, o que a gente faria, né? A princípio, temos duas metodologias de ataque. Você pode construir através de ferramentas de mercado, tem o iPath, Automation Anywhere, Blue Prism, Power Automate, que é da Microsoft, tal. Pode usar esses pacotes de mercado que você vai ter que pagar pela licença de uso, pagar pela consultoria de desenvolvimento externo e pagar um orquestrador que vai fazer essa coisa toda funcionar, tá? Ou você pode, como isso são algoritmos computacionais, né, você pode usar uma linguagem de programação. Nós, na informática, utilizamos o Python, tá, no desenvolvimento, principalmente, e associamos a nuvem, para dar escalabilidade, para estar dentro do compliance, né, para dentro de conformidades de lei, e ter algumas garantias, né, de falta de energia, proteção, segurança, uma série de benefícios. Então, quando você associa um robô de tela ou de API, que são técnicas diferentes que você pode utilizar, né, e hospedar essa solução na nuvem, você tem uma robustez associada à escalabilidade, você pode aumentar recursos de máquinas à medida que seu robô vai se tornando mais requisitado, né. Um pouco sobre a jornada RPA, tá, e a cultura organizacional. Nós temos alguns desafios, né? Eu coloquei a foto ali de um robô acessando um computador. Na verdade, eu classifiquei ele ali como um digital worker, né? Um trabalhador digital. Se você colocar a figura desse cara, chegar assim na empresa e anunciar que agora os robôs vão controlar, vão dominar o mundo, aí você vai estar se desafiando, né? Porque você está sujeito a boicotes, processos totalmente desestruturados dentro da empresa, e aí você pode ter uma dificuldade maior de colocar o processo desse mais moderno para rodar, tá? E quando, na verdade, você está buscando melhorar a sua produtividade, né? Tirando aquelas tarefas que a gente considera repetitivas, colocando isso a cargo de um robô e tornando o funcionário, né, o colaborador ali da sua organização, um cara mais estratégico, tá? Para pensar. Coloca o cara para pensar e aquele outro, o robô, para ficar executando. E isso valoriza melhor a sua mão de obra, né? Outro desafio, aproveitando, né, para complementar, o desafio da cultura individualista. É o cara que sabe que detém informação, que já está antigo na empresa, e se ele morrer, vai tudo com ele, se ele sair de lá, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Então, esses são desafios à introdução dessa tecnologia. Agora, automatizar ou não, isso não é mais uma escolha. Antes, sim, né, mas se você for pensar hoje, isso não é uma escolha. Isso você vai automatizar de qualquer forma. Um processo ou outro lá dentro da empresa, você vai conseguir, vai ter necessidade de fazer isso, tá? Para liberar um pouco mais de tarefas estratégicas, né? Mas o que eu vou automatizar primeiro? Eu julgo as tarefas repetitivas de back-office, né? O que é o back-office? São aquelas tarefas, o back-office é o escritório que está por trás ali de tudo, né?
que são as tarefas administrativas. Mesmo que sejam em departamentos diferentes, você sempre tem uma tarefa que ela é administrativa, que é uma emissão de um relatório, que é um lançamento de um documento, que é uma pesquisa, uma consulta na internet para alguma coisa. Então, você pode transferir isso, é uma coisa rotineira, transfere isso para um robô, né? E a escolha correta é sucesso, né? Se você escolher a tarefa errada, nem tudo o robô vai automatizar, então não pensem assim que o robô substitui tudo, substitui meu trabalho e tal, não. Não é assim. Pode ser que, né, eu não duvido de nada, mas quem trabalha na área de tecnologia sabe que tudo é possível, e a gente está muito perto de avançar, só que muitas coisas envolvem um valor muito alto, nem todo mundo vai pagar por esse valor, então dá para conviver com as duas coisas, tá? E identificação, o passo a passo, que eu resumi em 4 etapas básicas, né, por exemplo, você ter um board kick-off, que seria uma reunião com o corpo diretivo, né, você chama a empresa, chama os diretores da empresa, senta com eles, explica o que a sua empresa faz e tal, conta a história, né, e pede para que haja uma seleção daqueles projetos que são mais urgentes e que envolvem tarefas repetitivas, e pede para te dar carta branca, né, para você entrar realmente com os usuários-chave na discussão dos problemas, porque você precisa ter essa abordagem top-down para conseguir entrar, porque isso incomoda, né. Essa é uma das dicas. A outra fazer o segundo passo, depois que isso tudo passou e eles entenderam que a importância, aí você entra no levantamento de requisitos, aí você vai definir o escopo daquele trabalho que vai ser feito do início da transformação digital da empresa, tá? Feito o levantamento de requisitos, detalhado, tudo mais, você vai partir para o desenho da solução. O desenho da solução a gente pode utilizar, por exemplo, tem algum software chamado Visage, que é muito usado nessa cultura de projetos, desenho de fluxos, em que você pode desenhar as etapas que você quer transformar posteriormente, mas o fluxo desenhado, né, o desenho e o cronograma, ele auxilia muito para você medir as etapas que você precisa, tá, que você vai precisar para cumprir daqui para frente. E aí o desenvolvimento do RPA, propriamente dito, que é desenvolver o robô, que aí está do lado, né, você tem uma tela, eu coloquei uma tela de fundo preto, na verdade é um código, um trecho de código de programação em Python, tá? Só para entender que o robô se traduz a uma sequência de comandos. Basicamente é isso, tá? E esse POC no meio disso tudo aí? Eu entendo, a gente entende pela experiência que a gente já tem em lidar com a parte dos diretores, e até mesmo com a parte técnica das empresas, ou o usuário-chave, eles às vezes não acreditam muito que o robô possa realmente ser efetivo. E, ele não vai fazer, eu acredito que isso não vai dar certo. Então, nós convidamos vocês, quem estiver assistindo, quem quiser uma análise, né, nós da Infomac podemos fazer uma POC. POC, na verdade, é uma sigla, é o acrônimo de prova de conceito, Proof of Concept, né, em que você pode provar o conceito daquela sua teoria. Então, você diz que dá para automatizar, ok, nós vamos escolher um processo simples, tradicional, que você já utiliza no seu ambiente, e nós vamos aplicar esse processo através de uma transformação. Vamos passar por essas etapas, vamos fazer reunião, levantar alguns requisitos básicos, desenhar a solução rapidamente e desenvolver uma solução de teste, e aplicar. E você avalia se está de acordo ou não para fazer a contratação do serviço, tá? Essa é a ordem, basicamente, que a gente utiliza. Falando um pouco de centros de excelência, uma vez que a empresa chegou num nível de maturidade, você pode ter realmente um centro de excelência, mas centro de excelência é similar a um escritório de projetos, tá? Quem entende, desenvolve, está acostumado a desenvolver projeto na empresa, sabe como que é isso, você tem que ter um corpo de especialistas, né, e tal. E o que acontece? A retenção de talentos, né, você pode treinar e capacitar e, de repente, não conseguir segurar aquele pessoal, por conta de problemas, você pode, né, de ofertas, e a pessoa sai por qualquer motivo, e aí como é que você retém e você cumpre o seu prazo de entrega? Então, manter um centro de excelência tem que estar muito alinhado, e aí costuma ficar caro, tá? A terceirização, em contrapartida, você tem uma melhoria contínua com percepção coletiva, que os times são multidisciplinares, então eles trocam muitas ideias de outros clientes e acabam incrementando o seu projeto com uma visão diferenciada, né? E os custos trabalhistas são descarregados no fornecedor, tá? Eu falo da restrição tripla porque, assim, se mexeu no escopo, no custo, no tempo, né, você afeta a qualidade do produto. Então, terceirize e
alivie sua dor de cabeça. Tá? Aqui uma visão rápida de um processo do benefício da RPA, né, de você estar em conformidade, ter um deploy ágil, que seria você distribuir rapidamente, entregar rapidamente, né, e não é invasivo, porque você aproveita o que você já tem, tá? O retorno de investimento, menos repetições, porque as repetições vão ser atribuídas ao robô, é um processo de melhoria contínua, porque à medida que você vai criando processo automatizado, você vai entendendo que você poderia fazer isso melhor, o custo menor, né, e o fato dele ser escalável, e você pode ampliar isso na nuvem, tá? E esse CX aqui, o CX, é o Customer Experience, é que você vai dar também, dependendo, por exemplo, o chatbots é uma forma de troca bem, de um exchange legal, né, com o cliente, para saber se ele está satisfeito com o produto, interação e tudo mais, tá? Bom, tendências, né? Automatizar é presente, não é futuro, o Covid está aí, ele virou a chave muito rápido, tá? Então, a recomendação, liste seus processos de back-office, que são repetitivos, desenhe, desenvolva. Contrate um plano mensal, geralmente terceirizado você consegue ter essa velocidade, né, e esse pacote de preço, né, você consegue contratar, delegue e prospere, tá? Foque no seu negócio. Empregabilidade, já falei, o robô não substitui tudo, não tem inteligência emocional, tá? Para saber de tudo, só que fiquem atentos, porque a tendência do mercado agora é a hiperautomação, ok? Associar inteligência artificial, machine learning, que é aprendizado de máquina, deep learning e continuous learning. Aí nós já estamos falando de Skynet, de Matrix, né, de coisas mais futuristas, mas está bem perto disso aí acontecer. São só dicas mesmo. Então, resumindo aí, que a gente falou, tá aqui o link do QR Code, tá, para vocês baixarem essa apresentação, se quiserem, e está aberta a perguntas, quem quiser questionar alguma coisa, fique à vontade. Ok, Rodrigo, ok. Você falou aí, Rodrigo, em escalabilidade, né, e essa questão aí das operações, como é que a gente vai chamar de, não sei se robotionais, eu não sei qual o termo que vocês usam aí nesse caso. Automação mesmo. Automação, desculpa, graças a Deus, obrigado. Rodrigo, quando você menciona essa questão da escalabilidade e dessa automação, você citou ali todo um manual de interferência ou protocolos para poder fazer com que isso se torne uma escala da empresa, né? Para que os funcionários, você usou essa palavra, sejam utilizados ou direcionados para atividades estratégicas. Né? Isso. Exatamente. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, o custo disso é possível mensurar? Sim, é mensurável, porque você consegue desenvolver uma aplicação e você sabe quantas horas você leva para desenvolver e quais recursos você vai utilizar. Então, como você tem valor para tudo, valor para a hospedagem da solução na nuvem, você tem o tempo de desenvolvimento, então você consegue criar uma linha de tempo, um custo, né, e técnicas que você vai utilizar e falar, olha, para atender essa sua necessidade, fica em tanto e ela se paga em tanto tempo, é o ROI, né? Então, é bem interessante, e sem contar que você não tem problema de adoecer, né, de não trabalhar fora do horário, hora extra, né, ou seja, pôs para rodar e é só alegria. Ok. Rodrigo, obrigado pela sua participação aí. Nada.